Vimos o surgimento de ameaças da Terra Oca, mas e se a humanidade estiver olhando na direção errada? A próxima grande catástrofe kaiju pode não vir de baixo, mas das profundezas do espaço. Após a fúria de Scar King e Shimo no Rio de Janeiro, a humanidade está se apressando para fechar os portais da Terra Oca. Mas enquanto estamos focados nos perigos abaixo de nós, algo muito mais aterrorizante poderia estar no horizonte. Estou falando de ninguém menos que o Space Godzilla. Olá, residentes! Aqui é o Alistair, novamente, com algumas informações quentíssimas sobre o próximo filme do Monsterverse. Agora, antes que você digite nos comentários, não, essa não era a sinopse oficial, mas temos algo que nos diz que pode haver alguma verdade potencial por trás disso. Após anos de especulação dos fãs, Godzilla x Kong 3 pode entregar exatamente o que a comunidade tem pedido. Mas com uma reviravolta agora para aqueles que vivem debaixo de uma pedra, você provavelmente está perguntando: há um Godzilla do espaço sim, e ele é o melhor personagem da franquia Godzilla. Então faz sentido que os fãs gostariam que ele aparecesse no Monsterverse. Mas quem é ele? Eu posso ouvir você gritando na sua tela. Bem, deixe-me te contar agora, já falamos sobre o Godzilla do espaço no passado. Então serei breve, essa fera apareceu pela primeira vez em Godzilla vs Space Godzilla, lá em 1994. E sua origem é absolutamente insana. A teoria é que o DNA do Godzilla, suas células G, de alguma forma acabaram no espaço, seja através de Violante, um kaiju mutante anterior, ou Mothra, que voou para o espaço carregando algum material genético do Godzilla. Uma vez expostas à radiação cósmica de um buraco negro, essas células se transformaram em um ser que só pode ser descrito como Godzilla, mas melhor em todos os aspectos. Mais robusto, mais inteligente, mais poderoso, fundindo sua genética com elementos extraterrestres, ostentando um conjunto de gigantes cristais brilhantes em seus ombros e um rosto de aparência cruel. O Godzilla do espaço é um dos inimigos mais poderosos que o G-Man já enfrentou. Ele tem telecinese, um raio de energia desagradável chamado feixe de corona, e a capacidade de gerar enormes formações de cristais que sugam energia diretamente da Terra. Ele construiu sua própria fortaleza com eles. Não é o lar mais aconchegante, mas é suficiente para ele. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. O Monsterverso pode realmente estar preparando a chegada do Godzilla espacial. Dan Stevens, o ator que interpreta Trapper, potencialmente revelou que alienígenas serão uma ameaça no próximo filme do Monsterverse, com esta postagem terminando com "fique de olho neste espaço". Agora, é claro que isso pode simplesmente ser um aviso para seus fãs o seguirem e ficarem atentos para atualizações. Mas o destaque em cada uma dessas palavras me faz pensar que há mais nisso, e ele está sutilmente afirmando que os fãs devem observar as estrelas, porque algo está chegando. E os vazamentos atuais apoiam isso. Os emojis com Godzilla, Kong e o planeta Terra também destacam esses temas espaciais que ele está tentando insinuar. Essa não seria a primeira vez que alienígenas apareceriam no Monsterverse. Claro, Ghidorah veio das estrelas para a Terra formar e exterminar toda a vida no planeta. E pelo que sabemos sobre o próximo filme do Monsterverse, ele está definido para focar em Godzilla, uma grande diferença dos dois anteriores, onde Kong foi o protagonista. Mas também é afirmado que ele será o antagonista do filme. Mas e se os vazadores estiverem confusos? E não é o Godzilla que é mau, mas sim o Space Godzilla. Mas como um Titanos Gojira poderia vir do espaço? Não é como se Violante ou Mothra tivessem enviado seu DNA para o espaço. Bem, eu acredito que este é o primeiro passo para um filme completo de invasão alienígena, como Dia da Independência ou Guerra dos Mundos. E o Godzilla espacial é o resultado de uma raça espacial que abduziu um espécime de Godzilla, realizou experimentos nele e o enviou para exterminar toda a vida no planeta, para iniciar o processo de colonização. Como sabemos, o Godzilla espacial é coberto de cristais e pode até criá-los, fazendo-os surgir do chão. Sabe o que mais é coberto de cristais? A Terra Oca. Essas estruturas inumanas parecem quase alienígenas, então talvez essas tenham sido obra da raça alienígena que tentou e falhou em destruir o planeta uma vez, sendo o fator número 1 o Godzilla. O rei dos monstros, o protetor do planeta.
Então, para combater isso, eles precisam do seu próprio, mas ainda mais forte. Honestamente, faz sentido. Sem querer parecer muito com Joe Brody em Godzilla, acredito que alienígenas humanoides estiveram nas sombras do Monsterverso o tempo todo, manipulando silenciosamente as coisas para nos direcionar para a invasão da humanidade na Terra Oca, para exterminar a população de titãs, tornando a colonização do planeta sem esforço. Menos humanos, monstros e confusão. O Space Godzilla poderia ser uma grande ameaça, fazendo o Godzilla questionar sua própria moralidade. Ele sempre foi um protetor, mantendo a ordem natural em equilíbrio. E aqui surge um membro de sua espécie que coloca tudo isso em questão. Talvez a humanidade mereça isso. Afinal, eles já causaram caos e destruição demais durante sua existência. Mas o Space Godzilla não pararia na humanidade. Eliminar tudo, deixando para trás um deserto estéril, pronto para a conquista. E o Godzilla sabe disso, e ele terá que pará-lo. Isso poderia adicionar profundidade ao personagem. Baseado nos primeiros comentários, esse é o objetivo, com Wingard afirmando que quer fazer pelo Godzilla o que o novo Império fez pelo Kong, antes de sair para trabalhar em seu próprio filme. Com Zoslan Halawa, o monstro que comeu uma estrela e se tornou malvado, é claramente algo que eles têm trabalhado há algum tempo agora, com as pinturas rupestres retratando um titã mutante maligno pertencente à sua espécie, no qual tanto os Godzillas quanto os Kongs tiveram que se unir para derrubar. Isso pode muito bem estar antecipando os eventos de Godzilla x Kong 3, onde os grandes macacos têm que deixar de lado suas diferenças para ajudar Godzilla em um momento onde linhas são traçadas e alianças são feitas. Anteriormente, tínhamos teorizado que o equivalente do Monsterverse ao Space Godzilla não viria do espaço, mas seria adaptado para funcionar como uma entidade da Terra Oca, supercarregada pela radiação do núcleo, mas com base na mensagem enigmática de Dan Stevens, podemos ter o espaço no Space Godzilla, afinal. As estrelas podem estar se alinhando para trazer finalmente este clássico horror cósmico para o Monsterverse, o que eu seria totalmente a favor, desde que tenham uma origem lógica para ele. Isso pode muito bem ser o início da próxima verdadeira fase do Monsterverse. Se a série até este ponto era sobre a introdução da Terra Oca, esta é sobre a introdução de ameaças galácticas e estou ansioso para ver o Monsterverse expandir para territórios inimagináveis. O que você acha do retorno do Space Godzilla? Bem, no Twitter eu perguntei exatamente isso, e isso é o que vocês tinham a dizer. Certifique-se de nos seguir em Dangerville Team e fique de olho na hashtag DangerReplies para ter a chance de aparecer em um vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para se tornar um residente de Dangerville hoje. Comente se você acha que Dan está insinuando a presença do Space Godzilla no Monsterverse. A probabilidade aumenta diariamente. Eu sou Alistair e veremos vocês, residentes, na próxima.